Amém, Jesus. Cumprimento a amada igreja de capaz de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Vamos mais uma vez, né, para qual que é o livro mesmo? Lucas 6. Vamos ver se a gente conclui, né, daqui uns dias essa série. Lucas 6, capítulo 43 em diante. Lucas, capítulo 6, versículo 43 em diante. Neste capítulo 6, nós já falamos sobre do amor ao próximo, que tipo de amor você tem pelo próximo, princípios da semeadura, um cego guiando outro cego. E hoje nós vamos falar sobre a árvore boa e a árvore má. Lucas capítulo 6, versículo 43, diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto, porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vendimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, né, tira o bem, e o mal, do mau tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Amém. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Eu tenho meditado, irmãos, nesse Lucas 6, e o Senhor tem falado comigo de várias formas, para que eu possa, né, corrigir a minha vida, né, e trazer para a igreja, para que a igreja também seja beneficiada com as correções que a palavra de Deus nos proporciona. Quando nós lemos essa passagem, né, essa passagem ela se encontra em Lucas, se encontra também em Mateus, nós entendemos que Jesus aqui ele usa nessa ilustração de uma forma que aqui está representando nós seres humanos, né, como uma árvore, e as nossas falas e as nossas atitudes como um fruto. Eu quero já trazer uma ilustração nesse sentido aqui, já para nós termos uma introdução da palavra e ter um entendimento melhor. Eu acho que todos nós, né, conhecemos ali aquela esponja, aquela buchinha, né, de lavar vasilha, que é uma bucha que se usa na maioria das casas. A gente fala que é uma bucha de espuma, né, uma esponja. Para nós entendermos, eu quero que os irmãos imaginem uma bucha daquela em cima de uma pia ou em cima de uma mesa. Você está olhando para ela, para essa esponja, e da forma como você está olhando para ela, você não consegue saber o que essa esponja absorveu. O que ela absorveu, né? Você olhando para ela, você pode até achar que ela é uma esponja, ela está seca ou ela está úmida, independente. Mas, no entanto, nós só vamos descobrir o que tem dentro dessa esponja quando nós a pressionarmos. Só quando nós fizermos pressão nela que nós vamos ver o que tem dentro dela. Só de olhar, a gente está vendo ela ali, a gente não tem o conhecimento. Então, na hora que eu apertar essa esponja, se ela sair água limpa, significa que ela estava mergulhada em água limpa. Mas se eu apertar ela, né, e de dentro dela sair vinagre ou alguma outra sujeira, nós vamos entender também que foi isso que ela absorveu anteriormente. Né? Quando nós apertarmos ela, quando nós fizermos pressão sobre ela, nós vamos entender. Aí a aplicação espiritual para nós entendermos isso aqui é a pressão, os problemas, as ofensas, os trânsitos, os desertos, as crises financeiras, as crises no casamento, isso não cria o que sai de dentro de nós. Quando nós somos apertados ou pressionados por qualquer situação, o que sai de nós já está dentro.
quando alguém vem me dar uma fechada no trânsito, eu faço um gesto obsceno, ou então eu xingo, aquilo ali já estava dentro de mim, aquilo ali não aconteceu na hora, não. Nós falamos, né, um ditado popular, acho que a diaconisa Jéssica falou esse tempo atrás aqui, né, a ocasião não faz o ladrão, né? Não é a ocasião que faz o ladrão. Ele já nasceu daquele tipo, ele já está desenvolvido naquele tipo. Ele só aproveitou a oportunidade, ele já é daquele jeito. Aquilo já está dentro dele. Então, quando nós somos pressionados, o que sai de dentro de nós, né, revela quem nós somos. Aí, quando nós entendemos isso, nós lemos aqui, né, que o versículo 45 fala assim, ó, a boca fala do que está cheio o coração. Então, assim como uma esponja, né, quando você aperta ela ali, ela não pode expelir suco de uva se ela estiver cheia de lama. Ela vai expelir o que tem dentro dela. O que está dentro dela é o que vai sair. E nós não conseguimos, irmãos, nós como cristãos, nós não conseguimos liberar amor, paciência, bondade sob pressão se o nosso tesouro interior, se o nosso coração não estiver alimentado pela palavra de Deus. Quando nós somos pressionados, se nós não tivermos uma base, nós tivermos um alicerce na palavra do Senhor, nós vamos colocar para fora coisas ruins, coisas que nós adquirimos, coisas que nós buscamos do mundo. Nós não conseguimos liberar amor, paciência, se nós não tivermos voltados para Deus. E a pergunta que eu sempre faço para nós, né? O que está dentro de nós? O que tem dentro de nós? E aí eu presto atenção, né? Que às vezes quando a gente é confrontado, né? A gente conversa com muitas pessoas, pessoas diferentes, pessoas de igreja, outras horas não. E a gente sempre conversando, a gente olha, né? Assim, a pessoa está falando, a gente fala alguma coisa na cobrança ali, da mudança do comportamento, e geralmente a gente olha as reações da pessoa. Reação na fisionomia, reação na expressão corporal, porque nós falamos também pelas nossas expressões faciais, pela expressão corporal. Eu não sei se os irmãos notou, mas ali ó, o som começa a fazer um barulho diferente, meu semblante cai, a irmã Jéssica fala que eu já tenho a cara feia, e fica pior ainda, né? Mas não é que eu estou nervoso, é que parece que assim, está me faltando, estou sendo pressionado. Aí o que sai de dentro de mim? Uma cara feia, né? Porque eu tenho a cara assim, um pouco fechada. Então nós, quando somos apertados pela vida, sim, o que traz para fora é o fruto, mostrando que tipo de árvore nós somos. E é isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Que tipo de árvore nós estamos sendo? De que nós estamos sendo cheios? Aí eu quero já começar, né, com... Pastor, você já vai começar? Vou. Se nós nos enchemos, irmãos, presta atenção. Se nós nos enchemos de Netflix, se nós nos enchemos de redes sociais, se nós nos enchemos, eu estou falando com todos, homens, mulheres e crianças, se nós nos enchemos de pornografia, se nós nos enchemos de preguiça, se nós nos enchemos de maus hábitos, se eu me encho de fofoca, se eu me encho de inveja, se eu me encho de orgulho, se eu me encho de prepotência, que eu sou melhor do que todo mundo, ou até se eu me encho de comida, que gula é pecado, é bíblico, está lá em Gálatas 5,19. Se eu me encho até disso, eu tenho que entender, irmãos, que você ou eu, nós podemos nos encher do que nós quisermos, mas saiba que nós somos escravos daquilo que nós estamos sendo cheios. Aquilo que está me enchendo está me fazendo ser escravo. Aquilo que está me enchendo está me tornando escravo. Eu estou vivendo escravo de determinada situação. Eu não estou conseguindo parar de fofocar, eu não consigo parar de ver séries, mas se me chamar para ler a palavra do Senhor, eu não consigo. Se for me chamado para poder ler a Bíblia durante 6 meses, eu não dou conta. Por quê? Porque eu estou cheio de outras coisas. Eu estou cheio de coisas que não me edificam. Eu estou cheio de coisas que me afastam de Deus. Eu estou cheio de coisas que me tiram da presença de Deus. Eu quero abrir um parênteses que eu acho interessante, e às vezes nós não observamos isso.
Todas essas palavras que a gente vê na Bíblia, que principalmente essas foram ditas por Jesus, elas nos trazem reflexões muito interessantes. Quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que quando nós pecamos ou quando nós erramos, nós já somos perdoados. Porque eu não preciso, você, nós não precisamos fazer nenhum sacrifício, nós temos só nos arrepender e não fazer mais. Cristo já fez o sacrifício por nós. Isso é bíblico. Aí nós temos que entender o seguinte, só que quando eu não deixo a minha situação, quando eu não consigo adorar, né? Vamos falar adorar a Deus de corpo e alma e espírito, quando eu tenho alguns resquícios desse aqui, ó, de fofoca, de inveja, de orgulho, de prepotência, quando eu não consigo abandonar isso, eu posso até ter uma casca de crente, mas o meu interior está contaminado. E quando o pai olha lá de cima, ele tem uma diferença. Naqueles que, mesmo que errou, mesmo que pecou, mas que arrependeu e deixou, o Senhor vê nele, o Senhor Deus Pai, vê nele, naquela pessoa, a imagem de Cristo. Mas quando eu estou na igreja, quando eu estou ministrando, quando eu estou pregando, quando eu estou louvando, quando eu estou fazendo qualquer coisa na igreja, mas que eu sou uma pessoa orgulhoso, prepotente, soberba, cheio de fofoca, de preguiça, de maus hábitos, quando o Senhor olha para mim, o Senhor Deus, Ele não me vê com o filho dele na minha frente. Ele me vê como inimigo, me controlando e direcionando a minha vida. É forte, é difícil, eu entendo. Mas é essa visão que o Deus Pai tem de nós. Porque o nosso intercessor, ele só cobre sobre nós os pecados, pedido perdão, confessado. Ele não cobre as minhas concupiscências, o meu erro que eu continuo fazendo, repetindo todos os dias. Essa parte Deus não tem, Deus vê sobre mim, só que quando ele olha, ele não vê o filho dele ali como escudo, com o filho dele como morreu para me limpar, para me salvar, para me purificar. Ele vê que eu estou sendo dominado, ele vê que eu estou sendo conduzido. Por quê? Porque ele está vendo o que eu estou cheio, ele está vendo o que está dentro de mim. Porque essa árvore que Jesus falou aqui é uma árvore que representa o meu interior, é uma árvore que representa a minha pessoa, o meu ser. E o meu coração, a minha sede, a minha vontade de me transformar não pode ser sobreposta, ou seja, ter algo acima dela, algo que me tira da presença de Deus. E às vezes nós estamos trocando as bênçãos do Senhor pelas coisas do mundo. Às vezes nós estamos deixando as coisas de Deus para depois e nos enchendo das coisas do mundo. Ou será que eu estou enganado? Quantos dos irmãos leu pelo menos 2 capítulos da Bíblia hoje? Só 2, por menor que seja. Isso aqui, meus irmãos, é o nosso alimento físico e espiritual. Se eu me afastar disso aqui, eu vou esfriar. Se eu me afastar disso aqui, eu vou me perder. Se eu me afastar disso aqui, eu vou me enfraquecer. Se eu me afastar da palavra de Deus, eu vou deixar de ser servo. Eu vou começar a servir a mim mesmo. E isso não agrada a Deus. Para agradarmos Deus, nós temos que ser cheios da palavra dele, nós temos que ser cheios da vontade dele. E não cheio de nós mesmos. Porque esse fruto que aqui está falando aqui, ó, que Jesus está falando, que a árvore tem que dar fruto, esse fruto é as nossas ações e as nossas palavras. Mas o que está saindo de dentro de mim? Quais são as palavras? Qual que está sendo minha atitude? Será que aonde eu vou, aonde eu caminho, aonde eu trabalho, aonde eu estudo, aonde eu convivo com a vizinhança, será que as pessoas ali me veem como um cristão ou uma pessoa comum? Como que eu estou sendo visto pelas pessoas que estão à minha volta? Como um homem de Deus ou como um homem comum, um velho, um senhor ali? Como?
Eu tenho que pensar nisso, irmãos. Eu tenho que pensar como que eu sou visto. Porque as minhas ações, as minhas palavras, o meu caráter, ele se manifesta exteriormente, ele sai de dentro de mim. Sai, irmãos. Já tem anos, eu não me lembro nem o assunto. Eu já estava na igreja, mas não era o pastor ainda. Mas eu estava cristão. Alguém chegou para, não sei se fazer uma entrega, alguma coisa ali em casa, e começou a conversar meio alto lá. Eu estressei na porta da minha casa. Isso significa o quê? O que estava dentro de mim. Eu era um homem crente, sim. Mas por que eu irritei? Por que eu fiquei nervoso? Porque eu estava cheio daquilo. Por que às vezes nós gritamos? Por que às vezes nós falamos coisas que não deveria falar? Por que às vezes ficamos irados? Porque a gente está cheio disso. Por que quando a esposa ou o esposo faz alguma coisa com a gente fica meditando, a gente levanta lá e fala assim, eu vou chamar ela para conversar, eu vou chamar ele para conversar, eu vou falar assim, assim, assim. É só eu que sou doido assim, que às vezes fico remoendo, pensando o que eu vou falar, porque isso aqui machuca, isso aqui não machuca, ou tem mais alguém que faz assim? Vou chamar meu filho para sentar na mesa do meu lado ali, mas eu não vou poder gritar, mas ele vai responder, ele vai querer dar uma engrossada, eu vou ter que subir. Você faz isso ou é só eu? Porque quando a gente vai conversar, quando a gente vai ter esse diálogo, que seja com o pai, com a mãe, com o filho, com o esposo, com o marido, nós temos que ver o que está dentro da gente. Porque o que está dentro da gente fere o outro, machuca o outro. E para que isso não aconteça, nós temos que estar cheios de quê? Cheios da palavra de Deus. Cheio do amor de Deus. Olha que interessante, o Lucas, né, está falando para mim aqui, ó. Ensina, né, tipo assim, essa passagem aqui que eu acabei de ler, está ensinando para nós que as nossas ações e as palavras de uma pessoa que são fruto revela a verdadeira intenção do coração. Quando nós lemos essa mesma passagem lá em Mateus, Jesus está danando com os fariseus. Jesus traz essa palavra para os fariseus. Pessoas que falavam para os outros fazer, mas não faziam. Não adianta. A árvore é conhecida pelo fruto. E às vezes nós vemos, irmãos, coisas dessa forma. Então, assim, quando Jesus, ele usa, eu acho interessante demais a forma como Jesus trabalha na Bíblia, quando a gente se debruça, né? Ele usa essas analogias, né? Essas comparação, tipo assim, uma árvore para explicar que um coração transformado, ele tem que produzir o quê? Boas obras. Nós somos uma árvore, e o nosso coração ele vai produzir bons frutos. Mas como que ele produz bons frutos? Só se ele estiver cheio das coisas de Deus. Se não tivermos cheio das coisas de Deus, nós não vamos conseguir. Porque um coração mau, uma pessoa má, ele só professa coisas erradas. Pessoas más só professam as coisas erradas. Eu já ouvi muito assim de mãe, às vezes, brigando com o filho. Fala, isso não vai dar para nada, isso não presta para nada, isso vai virar não sei o quê, vai virar não sei o quê. Por que a mãe está falando isso para o filho? Ou o pai também. Por quê? Porque é isso que está dentro dele, irmãos. Então nós temos que olhar para dentro de nós, fazer essa reflexão interior e ver o que tem dentro de nós. O que nós estamos proferindo, o que eu estou falando para minha esposa, o que eu estou falando para o meu filho, o que eu estou falando para a minha vizinhança, o que eu estou falando para os irmãos que convivem comigo. O que eu estou falando? Porque o que eu estou falando é o que está dentro de mim. Que às vezes a gente conversa, né, na loja ali, no lugar ali, aí a gente às vezes está ali conversando, aí você vê a pessoa falar ali uma palavra de duplo sentido, ou fala um palavrão, aí como eu conheço, né, eu olho para a pessoa e bato o pé assim, né? Faço só assim, né? Fala, não, eu não tenho costume de falar essas coisas não, escapuliu. Eu falo, não, está dentro de você, está dentro. Se eu sou uma pessoa que às vezes eu falo um palavrão, se eu sou uma pessoa que eu tenho palavras de duplo sentido, isso está dentro de mim, eu não consegui ainda tirar, eu não consegui matar, e eu tenho que matar isso em mim. Eu tenho que tirar isso de dentro de mim. Porque se eu não tirar isso de dentro de mim, eu não vou me limpar.
Porque o Senhor Jesus está falando aqui, ó, não se colhe figos de espinheiros. Não tem como você colher uma fruta boa de um pé de espinho. Nós estamos sendo, às vezes, pé de espinho. Ou seja, a natureza do crente, ela determina as suas ações. De vez em quando já vê, né, o crente falar assim: espera aí, Espírito Santo, que eu vou lhe resolver um problema. É louco. É o Espírito Santo que me convence do meu erro. É o Espírito Santo que me convence do meu pecado. Agora eu vou pedir para o Espírito Santo ficar aqui, que eu vou lhe discutir, que eu vou lhe brigar. Nós temos que ter esse entendimento em nós, irmãos. Em nós. Aqui nós vemos que o nosso coração é tratado como um tesouro ou como um depósito. Um tesouro ou um lugar de você guardar as coisas, né? Um cofre. Então, o que você está guardando dentro do coração? Você está guardando a mágoa de alguém que falou alguma coisa para você que você não gostou? Você está guardando um sentimento um sentimento negativo do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, do seu filho? O que você tem dentro do coração? Deus é bom. A boca revela o nosso interior. A nossa fala é o indicativo, né, Senhor? A minha fala, ela indica. Ela indica o que tem dentro de mim. Aí eu falo, né? Basta a gente conversar com a pessoa por alguns momentos, a gente sabe o que ele tem dentro do coração. A gente sabe o que ele tem dentro dele. Por mais que às vezes, irmão, a gente tenta corrigir perto das pessoas, né? Não, aqui perto de fulano eu não posso falar alto, aqui eu não posso gritar, aqui eu não posso esbravejar. Mas uma hora ou outra, o nosso coração vai se revelar. Se nós não transformarmos, se nós não trocarmos esse coração. A aplicação, né, na prática que a gente tem que fazer para nós, o texto aqui está nos convidando para essa aplicação na prática. O que é? Uma autoavaliação. Nós temos que fazer em nós uma autoavaliação sobre a qualidade dos nossos frutos. Nós é que tem que ver. Eu não tenho que esperar que a minha esposa olhe para mim e fale: ó, esse fruto seu aqui está estragado. Não. É eu que tenho que olhar para dentro de mim, fazer uma autoavaliação, ver a qualidade dos meus frutos, ou seja, as minhas ações, as minhas palavras são geradas dentro de mim. São geradas dentro de mim. Mesmo que eu fale ela assim, quando eu vi já falei, estava ali guardado no cantinho. Nossa, foi sem querer. Pode até que você falou sem querer, mas estava guardado ali para um momento. Não sei qual momento. Então nós temos que entender isso, irmãos. Nós temos que olhar para dentro de nós, prestar atenção. Porque a palavra de Jesus aqui, ó, nesses 3 versículos, ela está me chamando ela está me fazendo um convite à integridade comigo mesmo. Eu tenho que ser íntegro, eu mesmo ser íntegro comigo. Íntegro. Em conversas paralelas, às vezes em casa, eu e a esposa, né? Eu fico assim, ó. Senhor, o Senhor é bom demais para mim, o Senhor tem cuidado de mim. Porque às vezes eu escuto da parte de Deus usando a pastora, e eu sei que Deus usa, eu sei que Deus mostra. E eu escuto ela falar assim: olha, as pessoas que têm aí no celular um contatinho, Deus está te vendo. As pessoas que passam o dedo no celular para cima e para baixo aí olhando pornografia, Deus está te vendo. E eu deito e coloco a minha cabeça no travesseiro e logo pego no sono. Porque eu não tenho esse tipo de preocupação comigo. A minha preocupação é me moldar. Me moldar segundo a palavra do Senhor. Essa é a minha preocupação. E às vezes nós não estamos entendendo, né, essa integridade. Aí eu pergunto assim: você é íntegro com você mesmo? Porque às vezes, irmão, nós fingimos para nós mesmos. Viu? Às vezes nós fingimos.
Vocês sabem quando Jesus está voltando, né, de Jerusalém ali, aí ele estava meio com fome e ele viu uma figueira, a árvore, né, toda bonita, toda cheia de folha. Aí ele vai lá, põe a mão nela, abre, caça, procura e não tem uma fruta. Ele amaldiçoa a figueira e ela seca. Você sabe por que ele amaldiçoou aquela figueira e ela secou? E pelo calendário não era época de ter figo. Se não era época de ter figo, por que Jesus foi lá e procurou figo nela? Porque ela estava se exibindo. Sabe o que significa se exibindo? É quando eu visto roupa de crente, eu falo como crente, eu ando como crente, mas eu não tenho comportamento de crente. Isso é uma figueira, irmãos. Uma figueira se exibindo. Às vezes nós fazemos isso. Às vezes as nossas atitudes, o nosso comportamento não condiz com a palavra do Senhor. Nós envergonhamos o Evangelho. Eu não sou crente porque eu uso uma camisa de manga comprida, porque a pastora usa um vestidão, não. A nossa cristandade tem que ser no interior, no coração. Não é as minhas vestes, não é o meu andar. Eu sou crente, eu tenho que ser crente, é no secreto. É quando eu estou lá dentro do meu quarto, sozinho, com o meu celular na mão. É lá que eu tenho que ser crente. E às vezes isso está nos faltando. Está nos faltando por quê? Porque eu não passei pela verdadeira transformação espiritual. E se eu não passar por essa transformação interior, não vai evidenciar, não vai mostrar publicamente para as pessoas que estão perto que eu sou um cristão. Eu tenho que passar por essa transformação, para que as pessoas que estão à minha volta olhem para mim e me vejam que eu tenho uma evidência de Cristo em mim. Eu não estou tendo essa evidência em Cristo em mim, irmãos. Essa analogia, né, que Jesus fala de comparação da árvore, significa que é impossível, irmão, alguém com caráter corrompido produzir obras genuinamente boas. Não consegue. Ele pode até tentar, ele pode até cantar, ele pode até subir aqui e pregar. Você sabia que as pessoas cantam em pecado? Que as pessoas sobem no altar e ministram em pecado? Você sabia que as pessoas participam da ceia em pecado? As pessoas fazem isso. Cantam em pecado, participam da ceia em pecado, pregam em pecado, oram para os outros em pecado. Pode fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Segundo a palavra do Senhor, não vai para o céu em pecado. Conserta aqui. Muda aqui. Transforma aqui. Porque senão, infelizmente, vai descer. A nossa essência, irmãos, que nós somos, que nós temos dentro de nós, determina o que nós produzimos. Como que eu vou produzir coisa boa se dentro de mim não tem coisa boa? Como que eu vou produzir algo bom se dentro de mim tem maldade? Como que eu vou produzir algo bom? Como que Deus vai olhar para mim com olhos bons se dentro de mim tem inveja, tem rancor, tem orgulho, tem prepotência? Como, irmãos? Nós temos que nos limpar. Nós temos que permitir que o Espírito Santo do Senhor trabalhe em nossas vidas, trabalhe em nosso coração, irmão. Que Ele limpa, né, o nosso intelecto, o nosso emocional. Tem pessoas que estão pecando até no espiritual, irmãos. Até no espiritual. A pessoa não está pecando só no carnal, não. Ele está pecando até no espiritual. Que isso, pastor? Mas peca no espiritual? Peca porque não entende a palavra do Senhor. Quer distorcer a palavra de Deus para poder dar certo o que Ele quer fazer. Quando nós, irmãos, começamos a deixar a palavra do Senhor trabalhar em nossas vidas, trabalhar em nosso ser, quando nós começamos a cultivar obediência à palavra do Senhor, começamos a cultivar o amor, começamos a cultivar a fé em nós, nós começamos a proferir palavras de vida.
Se nós não permitirmos, nós não vamos conseguir, porque pessoas, irmãos, pessoas, como eu falei aqui, que falam palavras de duplo sentido, outras coisas, eles só professam coisas más. Eles não têm Deus na vida deles. Essa mensagem de hoje, né, ela é um chamado para nós cuidarmos da nossa árvore e para nós cuidarmos dos nossos frutos. Que às vezes nós não estamos tendo o discernimento. Eu estava lendo uma outra Bíblia minha que tem ali, só que ela é uma paráfrase. Ela é do pastor Eugênio Peterson. E ele tem uma frase que eu acho interessante nessa passagem aqui. Ele diz assim, ó: ninguém colhe frutos podres de uma árvore boa, nem frutos bons de uma árvore doente. O estado do fruto indica o estado da árvore. O que está saindo de dentro de nós indica como nós estamos. Se nós só reclamamos, se nós só murmuramos, se nós só falamos mal dos outros, se nós só fofocamos, é o que estamos cheios. Mas se nós somos obedientes à palavra de Deus, se nós louvamos a Deus, se nós cultuamos, se nós amamos o próximo como a nós mesmos, se nós tratamos o nosso semelhante com dignidade, se nós fazemos a obra do Senhor, se eu cuido da minha família, se eu sou uma pessoa no meu trabalho responsável, se eu sou uma pessoa no meu colégio responsável, se eu tenho educação para com o meu próximo, está começando a sair coisa boa de dentro de mim. Está começando a sair coisas boas de dentro de mim. Eu tenho que prestar atenção nisso, irmãos. Isso aqui é uma revelação da parte de Deus para nós, irmão. A transformação, ela não começa, ela não vem de fora, ela não começa de fora. Eu não me transformo pelas minhas roupas, eu não me transformo pelo meu sapato. Não, não. Ela tem que vir uma mudança de dentro do meu coração. É de dentro, irmãos. Nós temos que nos permitir moldar. Nós temos que matar o nosso desejo, matar as nossas vontades. Porque esses desejos, essas vontades só nos levam a pecar contra Deus. Mateus 7, versículo 19. Aqui nós vemos uma separação da parte de Cristo, falando lá em Mateus, a mesma passagem. A gente vemos a separação dos tipos de árvore. Aquela mesma separação que a gente vê ali nas virgens, né? Tinha 5 prudentes, 5 nãos. Aqui nós vemos a mesma separação, só que nos tipos de árvore. E aqui nós estamos falando de árvore boa e árvore má. E a palavra do Senhor diz assim, ó. Os dois tipos de árvore, né? Pois a que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. A palavra de Deus está nos chamando para produzir bons frutos. A palavra de Deus está falando para nós que nós temos que fazer algo de nós. Quando nós lemos também lá em Mateus, nessa mesma passagem do 7, tem uma frase ali que eu já falei ela algumas vezes aqui na igreja, né? Eu gosto dessa frase. Eu achei ela muito interessante. Eu falei, né, que aqui em Mateus 7, o Senhor está falando contra os fariseus, falando contra os falsos profetas. E aí ele vai caminhando e fala, né, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pelo fruto, conhecereis a árvore. Aí vem aqui, ó, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, porque às vezes nós entendemos, né, que eu falei, a pessoa acha que é crente, a pessoa acha que está dentro da igreja, a pessoa acha que está louvando, a pessoa acha que está ministrando, ele está salvo. Não, irmão. O que me salva não é eu ministrar. O que me salva é a minha obediência aos preceitos do Senhor. É isso que me salva. Não é porque eu venho aqui, não, o pastor está salvo porque ele ministra, ele prega. Não, 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 não. Eu não sou salvo porque eu louvo, não. Eu não sou salvo porque eu dou o dízimo, não. O dízimo não te leva para o céu, mas ele te tira do céu. Vocês sabiam disso? Por quê, pastor? Porque não adianta você dar dízimo e viver em pecado. Mas se você não dizimar, você é um
Avarento. O avarento não tem parte no reino dos céus. Interessante, né? Algo que não me leva, mas me tira. É só ler a Bíblia que a gente vai entender. E continuando, né, no que eu estava falando aqui, lendo para os irmãos, fala, muitos daqueles dias dirão, Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Para mim, irmãos, como cristão, essa parte que eu li por último aqui é uma das piores coisas que o ser humano vai poder ouvir na face da terra. Jesus falar para ele, apartai-vos de mim. Porque às vezes nós falamos que nós conhecemos Jesus. Né? Nós só falamos. Alguém aqui já conhece aquele jogador bom? Como é que chama? Hã? Neymar. Alguém conhece esse tal do Neymar? Quem conhece Neymar? Sério, quem conhece? Todo mundo conhece. Se você chegar lá na porta dele e bater lá, você entra. Hã? Ah, mas você conhece ele. Não basta eu conhecer Jesus. Vou trazer a revelação para vocês. Eu tenho que ser íntimo dele. Viu? Não basta eu falar o nome de Jesus. Não, eu conheço Jesus. Eu sei. Não. Quer saber se você tem intimidade com ele. Você conhece o Neymar, você não entra na casa dele. Se brincar, você não passa nem na porta do condomínio. Assim é com Jesus. Não é só eu conhecer, falar, eu conheço Jesus. Não, eu tenho que ter intimidade com ele. Eu tenho que chegar lá na porta e falar, ô, Del Carreiro, chega aí, vamos trocar ideia aqui. Falei, opa, glória a Deus, ele me conhece. Porque às vezes, irmão, só nós estamos só proferindo o nome de Jesus, mas não estamos buscando intimidade. Se eu não busco intimidade com ele, significa que o meu coração permanece vazio. Se o meu coração está vazio de Deus, os meus frutos não são bons. Fruto bom só vou ter se eu estiver cheio de Deus. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz para nós em João 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Cristo, nessa noite, está nos chamando até Ele para que nós tenhamos vida, mas é vida em abundância, vida ao lado dEle. Só que para isso, irmãos, para nós termos vida nele, vida em abundância, vida com Ele, nós temos que mudar o nosso interior, mudar o que está dentro de nós, mudar o que tem nos afastado, o que tem nos tirado da presença do Senhor. Nós temos que nos limpar o nosso coração, limpar a nossa mente, tirar dentro de nós o orgulho, a vaidade, a prepotência, a inveja. Porque às vezes fala, não, mas a minha inveja é uma inveja branca, é uma inveja boa. Não tem isso não, irmão. Inveja é do cão. Não é de Deus. Não existe inveja boa. Não, mas eu falei do irmão ou da irmã, mas é porque eu queria ajudar. Não é não, irmão. É porque você queria fofocar. É fofoca mesmo. O que não edifica, atrapalha. O que não edifica, destrói. Se nós não podemos ajudar o irmão, cala a boca, sai de perto. Tenta não, ajuda não atrapalhando. Porque isso vai mudar o nosso coração, vai mudar a nossa mentalidade, vai mudar a nossa forma de pensar. Porque é isso que nós precisamos como os crentes. Amém? Eu quero orar por nós, orar pela igreja, orar pelos irmãos. Do que foi falado aqui, irmãos. Se você ainda tem dentro do seu coração situações como a que eu falei, situação que te afasta de Deus, se você ainda não está conseguindo dar um fruto bom por causa de atitudes, por causa de coisas que você faz que você sabe que é errado, que Deus está vendo, hoje é a oportunidade
de transformação, oportunidade de mudança, que Deus está nos dando, né? Eu não, irmãos. Eu estou precisando dessas oportunidades também. Estou pegando para mim. Quando nós somos ministrados pela palavra do Senhor, é a oportunidade que Ele nos dá de consertar, de corrigir os nossos erros. Amém? Curva vossas cabeças, vamos orar, traz a sua mente. Se você tem alguma situação, traz a sua mente, pede para Deus, limpar o seu coração, limpar a sua mente, tirar de você esses frutos podres, frutos estragados, coisas que estão deteriorando dentro de você, Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia, Pai, a palavra do Senhor foi ministrada aos nossos corações, Pai. A palavra do Senhor foi trazida a cada um de nós, Pai. A palavra do Senhor veio falar conosco, Pai. Qual tipo de fruto, Pai, nós estamos dando? O que nós estamos tendo dentro do nosso coração, Pai, do que nós estamos nos enchendo no dia a dia, Pai. Pai, nós queremos nos encher do Senhor, nós queremos nos encher de Cristo, nós queremos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, nós queremos ser cheios da Tua palavra, nós queremos ser cheios de intimidade com o Senhor, nós queremos, papai, ser cheios de vontade de orar, de estar na presença do Senhor, mas nós somos fracos, nós somos falhos, nós somos preguiçosos, nós precisamos, papai, que o Senhor nos desperte, nós precisamos, o Senhor fala no nosso coração, fala na nossa mente. Se for necessário, Senhor, usa os meios que o Senhor tem, Pai, para nos colocar no caminho que o Senhor quer que nós caminhemos, Pai. Eu prefiro, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, perder a mão do que descer para o inferno com as duas, perder um pé do que descer para o inferno com os dois pés, mas eu quero ser moldado, eu quero ser lapidado, eu quero ser direcionado, eu quero ser conduzido pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Pai, vem sobre a Tua igreja, Pai. Espírito Santo do Senhor, venha sobre a Tua igreja, convencendo, Pai, a Tua igreja da necessidade de mudança, da necessidade de conversão, Pai, da necessidade de mudar o caminho, mudar a postura, mudar a atitude, mudar o comportamento, Pai. Convence-nos, Senhor, convence a nossa mente, convence o nosso coração, traz sobre nós, Pai, a lucidez do Espírito Santo do Senhor, para que nossos olhos possam ser abertos, para que nós possamos ver, papai, ver os nossos erros, Pai, os nossos erros na nossa frente, para que nós possamos ver o quão pecador nós estamos sendo, o quão nós estamos nos afastando do propósito do Senhor, papai. Traz lucidez aos nossos, Pai, aos nossos olhos, para o nosso coração, a nossa mente, Pai. Pai, continua fazendo a obra, Pai. A obra que o Senhor começou em nossas vidas, Pai, que seja contínua, Pai, para que haja em nossas vidas transformação, mudança, regeneração, nascer de novo pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Pai, nós clamamos, nós suplicamos, venha sobre nós, sobre nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Deus Santo, Deus amado, aleluia, Jesus. Oh, poderoso Deus, aleluia, continua, Senhor, a fazer a obra que o Senhor iniciou em nossas vidas, Pai. Continua, Senhor. Traz refrigério sobre a Tua igreja, traz direção sobre a Tua igreja, Pai. Oh, Senhor, que o nome do Senhor seja honrado, que o nome do Senhor seja proclamado na Tua igreja, Pai. Que o nome do Senhor, Pai, seja confessado por cada um de nós, Pai. Oh, Senhor, traz mudança, Pai. Traz direção, Senhor. Traz conserto, Senhor. Oh, Senhor, traz sobre a Tua igreja, Pai, o arrependimento, Pai. O arrependimento pelos erros, pelos pecados, Pai. Que nós tenhamos, Senhor, Pai, um olhar para dentro de nós, que nós possamos ver, Pai, ver os nossos erros, as nossas mazelas, Senhor. Oh, Senhor, não afaste o Teu Santo Espírito de nós, Pai. Permaneça em nosso meio, Pai, permaneça em nossas vidas, permaneça em nosso lar, em nosso trabalho, permaneça com cada um dos Teus filhos, Pai. Permaneça, Senhor, falando aos nossos corações, Pai.
Não desista dos teus filhos, Pai. Não desista dos teus servos, Pai. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Nós estamos aqui para fazer a tua vontade. Por isso nós clamamos, Pai. Por isso nós suplicamos, Senhor. Seja conosco, Pai. Não somente hoje, mas para todo sempre, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos para casa, né? Senhor Deus, Deus de poder, Deus de graça, Deus de misericórdia. Pai, obrigado pela oportunidade, só nos deu de estarmos na tua presença. Obrigado pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por o Senhor nos permitir ser servos do Senhor, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Pai, eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, que a tua poderosa mão, Senhor, esteja sobre cada lar aqui representado, cada família aqui, Pai, seja alcançada pelo Senhor. Pai, aqueles que não puderam estar aqui, que a mão do Senhor vá sobre eles, Pai, guardando, livrando das influências negativas, Pai. Nós te clamamos, nós te pedimos. Senhor, da mesma forma que o Senhor nos trouxe até aqui em segurança, nos leve em segurança para as nossas casas, nos dê uma noite tranquila, uma noite de revigoramento, e que a misericórdia do Senhor venha se renovar em nossas vidas, até que o nosso Senhor Jesus Cristo volte. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolação do Espírito Santo do Senhor, repouse sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. Quando os creem, digam amém. O curso está encerrado em nome de Jesus.